Olá, seja bem-vindo no vídeo de hoje. Hoje eu tenho um assunto muito interessante para a gente conversar, porque muito se fala que a gente tem que ouvir a voz de Deus, né, para tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas. Mas eu confesso para você, esse foi um ponto que sempre me intrigou muito nos últimos anos e eu tive que me dedicar muito para tentar entender e compreender o que significa isso. Por que Deus fala conosco? Como Deus fala conosco? Eu fui visitar várias igrejas e eu via pessoas dizendo assim: "Ah, Deus falou comigo que mandou dizer isso para você. Ah, porque Deus falou assim, falou assado". E para mim eu nunca conseguia entender como Deus fala. Ele nunca falou comigo. De que jeito que Deus fala? Eu nunca tinha entendido isso. E eu via tantos absurdos, né? Pessoas falando tantas coisas assim que eu pensava, mas será mesmo que foi Deus que falou isso? Mas também vi pessoas falando coisas muito interessantes, muito sérias, e depois acompanhando a história daquelas pessoas, eu pude concluir que realmente foi Deus, porque se cumpriu aquelas profecias, vamos dizer assim, que eram dadas, né, durante as celebrações dos cultos. Então, realmente tem algumas pessoas que têm dons, que conseguem essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Mas Deus fala com todo mundo e fala de diversas formas com todo mundo. E a forma com que ele fala comigo, com certeza será diferente da forma com que Deus se revela a você. Porque cada um tem as suas percepções, as suas sensibilidades, e Deus usa diversas maneiras de falar com o ser humano. Pode ser através de sonhos, pode ser através mesmo de uma pessoa que te dê alguma profecia, pode ser através da percepção da natureza, você vai observando a natureza. Pode ser pela música, uma música que você ouve que toca o teu coração. Pode ser por um filme, por um documentário, né? De inúmeras formas, Deus vai encontrar um meio para te falar, para se revelar com você. Mas a questão é o seguinte: nós precisamos de algo extremamente importante nessa hora, que é o discernimento. Né? O que é o discernimento? Então, no meu curso de autoconhecimento, eu trabalho muito para que as pessoas entendam quando é a voz de Deus e quando é a voz do seu próprio ego ou muitas vezes dos seus instintos que estão fazendo com que ela tenha desejos, vontades que muitas vezes são contrárias àquilo que Deus fala ou pela sua palavra ou fala, como eu falei, de diversas maneiras para nós. Mas para que a gente possa então ouvir essa voz de Deus, nós precisamos silenciar o nosso ego, nós precisamos silenciar a influência que os instintos causam em nossa vida. Mas para que a gente faça isso, a gente precisa entender então quais são os instintos que me influenciam, o que é o ego, como eu faço para silenciar esse ego e poder ter essa conexão melhor com Deus. Então, tudo isso eu procuro durante o meu curso discorrer de uma forma bem didática, bem simples, para que você consiga se conhecer e possa então entender quando é a voz de Deus tocando no teu coração, ou pela intuição, né, que eu esqueci de falar, mas quando é essa voz de Deus tocando em você e quando às vezes é seu próprio ego querendo dominar ou querendo fazer com que você faça escolhas erradas na sua vida. Então, a grande sabedoria é ter esse discernimento para a gente saber quando ouvimos a voz de Deus e quando é a voz de nossos próprios impulsos. Né? Nos vemos no meu curso. Eu tenho certeza que lá, com todo o discorrer que eu faço sobre a reconstrução do ser humano, vai lhe auxiliar muito a entender esse processo de como fazemos para ouvir essa voz de Deus. E eu posso dizer, não tem uma receita pronta que sirva para todo mundo, não. Deus vai tocar no teu coração da forma com que você vai entender, mas você precisa estar então apto, você estar conectado, sensível ao ponto de perceber essa manifestação de Deus na tua vida. E nesse sentido, eu sei que eu posso te ajudar. Nos vemos lá no meu curso.